16, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração para falar com você nessa noite é: o que devo fazer para ser salvo? Uma das perguntas que eu vejo aqui que é a mais importante, dentro da palavra de Deus, é essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E o interessante é que existem muitas pessoas, muitos crentes no Senhor Jesus que não sabem ainda o que deve fazer para ser salvo. Não basta você ser batizado em uma igreja evangélica, não basta você frequentar uma igreja, não basta você levantar as mãos e aceitar Jesus como seu Salvador, para você então declarar uma pessoa salva. Nós vemos aqui dentro desse texto a qual nós lemos, alguns ensinamentos a qual a palavra de Deus vem trazendo ao nosso coração, o que devemos fazer para ser salvo. Talvez você nessa noite tenha aí dúvidas sobre a sua salvação. Talvez exista aí alguma dúvida, você fica assim preocupado: mas se eu morrer hoje, será que eu vou ser salvo? Se eu morrer hoje, será que eu vou para o céu? Se Jesus vier hoje, será que eu vou ser arrebatado juntamente com a sua igreja? Fica essas interrogações, devido a tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e aí então fica essa dúvida. Mas aqui nesse texto, meditando sobre esse texto, o Espírito Santo de Deus foi me revelando o que devemos fazer para ser salvo. Quais são as atitudes? Talvez seja algo que esteja faltando ainda em você, para que você alcance a sua salvação, embora a salvação ela se conclui quando nós chegarmos na glória. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos a cada dia conquistando a salvação. Não é só porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida que você já está 100% salvo. Não é só porque você tem Jesus na sua vida que o diabo desistiu de você. Muito pelo contrário, ele tenta você todos os dias para tirar você da presença de Deus. Ele arma ciladas, arma ali as arapucas dele. Agora, a pergunta do carcereiro aqui, amados, é algo que toca o nosso coração. Como eu disse para você, eu vejo como sendo a pergunta mais importante da Bíblia, porque só quem é convencido pelo Espírito Santo de Deus
tem esse anseio no coração de ser salvo. Qual é a primeira coisa que nós devemos então observar aqui nesse texto? O que o carcereiro fez para alcançar a salvação? E é o que talvez muitas pessoas precisam fazer, é o que talvez você precisa fazer. Em primeiro lugar, o carcereiro ele estava fazendo o que quando aconteceu aquele terremoto ali naquele cárcere? Quando Paulo e Silas louvavam lá no fundo daquele cárcere, Deus manda vir um terremoto, abala os alicerces daquele cárcere, e o carcereiro estava fazendo o que, amados? Dormindo. E quando ele ouve aquele barulho todo ali, ele faz o quê? Ele desperta, como diz aqui a palavra. O carcereiro despertou do sono. Talvez o que falta para você é você despertar do sono a qual você está vivendo. Aquele homem, ele estava simplesmente dormindo. E o interessante é que a pessoa, quando ela está dormindo, ela não se dá conta da situação que está acontecendo. O carcereiro aqui, ele estava dormindo e ele não se deu conta da situação que estava acontecendo ali. Ele só se deu conta depois que ele despertou. O interessante, amados, que quando você dorme profundamente, as coisas, elas estão sempre acontecendo, mas você, por estar dormindo, você não consegue ver. É quando você está dormindo, a vida está em movimento, as coisas estão em movimento, o tempo está em movimento, mas a pessoa dormindo profundamente, ela não consegue ver o que está acontecendo. E quando nós dormimos espiritualmente também, a vida ela está em movimento, mas só que a pessoa não se dá conta do que está acontecendo. É igual você quando você entra dentro de um carro. Eu vou citar isso daí como um exemplo para você entender a tua vida como é. Você entra dentro de um carro e você pega a estrada com aquele carro. Veja que o carro está em movimento, mas você está paradinho ali dentro do carro. Você está quietinho dentro do carro. E assim também é a pessoa quando ela dorme, o sono espiritual. Ela fica ali na dela, mas a vida está em movimento. Ela vem para a igreja, ela volta embora, ela canta louvores, mas nada muda, nada é diferente, nada se transforma, porque a pessoa está dormindo um sono profundo. E aquele que dorme, ele sonha. E o que é um sonho? O sonho, ele é uma vida irreal. O sonho, ele é uma mentira. O sonho, ele é um fruto da imaginação. E tem muitos crentes hoje em dia vivendo um sonho na vida deles, vivendo aí uma vida irreal, vivendo aí uma vida de mentira, vivendo aí o fruto da imaginação. O sonho nada mais é do que isso aí. Quando você acorda, aquele sonho que você estava tendo ali, ele simplesmente desaparece, ele acaba. E assim é a vida espiritual da pessoa também, amados. A nossa estadia aqui neste mundo, ela é simplesmente um sonho, a qual muitas vezes nós vivemos. Tiago mesmo diz assim, que a nossa vida aqui, ela é como uma neblina. Só que na tua vida espiritual, você não pode vacilar com ela. Você não pode viver sonhando, viver aí uma vida de imaginação, viver uma vida de mentira, viver aí uma vida irreal. E o sonho, ele nada mais é do que algo do nosso subconsciente.
O sonho ele é algo do teu subconsciente. E se é do teu subconsciente, quer dizer que ele está abaixo da tua consciência. E tem muita gente hoje em dia vivendo aí uma vida espiritual no subconsciente, abaixo da realidade. Vida real, amados, é só em Deus. Vida real você encontra só no Senhor Jesus. Você viver as coisas do mundo, você viver os prazeres da carne, você andar na tua imaginação, é você viver o subconsciente da vida real, é você viver abaixo da realidade a qual Deus tem para você. E eu garanto para você com toda certeza do meu coração que a realidade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, porque esta é a vontade de Deus. A vontade dele é que você viva bem, a vontade de Deus é que você viva feliz, a vontade de Deus é que você desfrute de tudo aquilo que ele tem preparado para você. Mas as pessoas vivem no subconsciente. E o carcereiro, ele estava nessa situação. Para ele ser salvo, foi necessário ele fazer o quê? Ele despertar. E o interessante é que, quando ele desperta, ele vê ali então a situação que ele se encontrava. Amados, a pessoa, quando ela desperta para a verdade, quando ela desperta para a realidade, ela começa a ver a situação que ela se encontra. Olha que muitas vezes, muitos crentes não conseguem ver a situação que eles se encontram. Vive na prática do erro, na prática do pecado, e não consegue ver a situação que ele está. O carcereiro, quando ele abriu os olhos, quando ele despertou daquele sono a qual ele estava, ele enxergou ali a situação dele, e ele pôde ver que ele estava em densas trevas. Ele viu ali que onde ele se encontrava estava escuro. E assim também a situação das pessoas que vivem o sono espiritual, a situação das pessoas que não se despertam para a vida real em Cristo Jesus, em Deus. Ela vive em densas trevas. A primeira coisa que o carcereiro fez aqui, amados, foi pedir uma luz. Olha o verso 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo e prostrou-se diante de Paulo. Ele viu que a situação que ele estava era de densas trevas. Eu quero dizer para você, amados, que as trevas, ela é real. E não foi Deus quem criou as trevas, não foi Deus quem formou as trevas. As trevas foi criado por Satanás. Lúcifer, quando ele perdeu todo o brilho da luz de Deus que existia sobre ele, ele se tornou ali escuridão, ele se tornou trevas, e as trevas então habitou sobre esta terra. E a pessoa que está sem a presença do Senhor Jesus, a qual é a luz do mundo, ela está em trevas. Amados, eu me lembro no momento da minha libertação, no momento em que Deus, no momento em que Jesus Cristo me resgatou das trevas para a verdadeira luz. A minha alma se encontrava em densas trevas, a minha alma se encontrava já às portas das trevas. E ali naquela densa escuridão, eu clamei por ajuda, eu pedi por ajuda. E no momento em que eu clamei, no momento em que eu gritei, que a minha alma gritou que eu precisava sair daquela escuridão, acendeu-se uma luz no meio daquela escuridão. E quanto mais eu gritava, quanto mais eu pedia ajuda,
não se aproximava de mim, até que eu voltei em si, até que tudo, né, se tornou real. Daquele dia para cá, amados, nunca mais deixei o meu Jesus, porque Jesus desceu lá no abismo das trevas e me resgatou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas é necessário você reconhecer que você precisa de Jesus Cristo. É necessário você reconhecer que você precisa de Jesus, senão o teu fim será o inferno. Aquele homem, ele vivia de suposição. A pessoa sem Jesus Cristo, ela vive assim, supondo, né? Vive de imaginação. A Bíblia diz aqui que quando o carcereiro abriu os olhos e ele olhou ali aquelas densas trevas que estava dentro daquele cárcere, ele puxou de uma espada e ia suicidar-se. Paulo, lá de dentro do cárcere, ele bradou em alta voz: não faça nada com você, porque nós estamos aqui. E aquele homem então pediu ali: olha, me traga uma luz. E ele entrou dentro daquele cárcere todo trêmulo, e a Bíblia diz que ele, o carcereiro, iria se suicidar, porque ele supunha que os presos tivessem fugido. Assim é a situação da pessoa sem Cristo. Ela supõe, ela vive de suposições, ela vive de imaginações. A pessoa que está em trevas, ela não consegue enxergar a realidade, e ela vive então de imaginações, de suposições. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva a realidade. O teu Deus, ele é real. O teu Deus, ele é poderoso. O teu Deus, ele tem poder para libertar. Ele tem poder para quebrar as algemas. Ele tem poder para quebrar grilhões. Ele tem poder para abrir as portas de ferro. Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para te curar. Esta é a realidade que você precisa viver, igreja. Não de suposições. Não fica supondo que um dia as coisas vão mudar para você. Tenha certeza disso. Se você está em Cristo Jesus, as coisas vão mudar. Se você está em Cristo Jesus, a tua família vai mudar. Se você está em Cristo Jesus, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, os teus parentes vão ser libertos em nome de Jesus Cristo. Mas você não pode viver de suposições. Você não pode viver de imaginações. As pessoas sem salvação, amados, elas caminham imaginando aquilo que muitas vezes elas não são. Hoje tem muitos crentes caminhando assim, imaginando que são salvos, mas na verdade estão perecendo por causa dos seus erros, das suas falhas. Quando eu estava meditando nessa palavra e refletindo sobre essa colocação do carcereiro aqui, ele supõe que os presos tivessem fugido. O Espírito Santo de Deus me levou a uma coisa muito interessante. Os vícios na vida da pessoa faz a pessoa viver de suposições. Os vícios na vida da pessoa faz ela viver uma mentira, imaginando algo que na verdade não é nada daquilo. O Espírito Santo de Deus me levou ao momento antes da minha conversão, a qual eu era viciado no álcool. E ali então, quando eu comprava uma latinha de cerveja ou algo assim, enquanto eu estava ingerindo aquele líquido ali, eu me sentia alguém. Eu me imaginava
imaginava que eu estava sendo alguém, eu imaginava que eu tinha dinheiro, e na verdade, amados, eu não tinha era nada, porque quando passava aquele momento ali, e eu ia olhar na minha carteira, estava vazia, o pagamento todo tinha desaparecido, e vinha a tristeza, a angústia, a dor, o sofrimento, o desespero. O vício leva a pessoa a isso daí, amados. Agora Jesus Cristo não. Jesus Cristo te dá uma vida de liberdade. Enquanto eu estava ali com aquela latinha de cerveja na mão, eu achava que aquilo era liberdade. Mas hoje eu vejo que em Cristo Jesus a liberdade, ela é real, ela é muito maior. Eu não preciso nada disso, eu não preciso de algo, eu não preciso de vício nenhum para me sobreviver. Eu só preciso de Jesus Cristo na minha vida, e Ele me faz feliz. O carcereiro, ele supunha que os presos tinham fugido. Terceira coisa que nós vemos aqui, amados, na situação deste homem, para ele alcançar, para ele adquirir a salvação. Primeiro, ele precisou despertar. Segundo, ele teve que reconhecer a sua situação. Terceiro, ele reconheceu a sua condenação. Para um carcereiro romano, quando um preso fugia, a sentença dele era a morte. Ele era morto. E ali o carcereiro reconheceu a sua situação, a sua condenação. Por isso então ele arrancou da espada e ele queria se matar, porque ele sabia que ele iria sofrer muito nas mãos dos soldados romanos. Amados, é importante você despertar e reconhecer também a sua condenação. A pessoa sem Jesus Cristo, a condenação dela é o inferno, é o sofrimento eterno. Mas em Cristo Jesus você tem vida, você tem paz. Em Cristo Jesus você tem alegria. A sentença que estava marcada para você, Jesus levou sobre si lá na cruz do Calvário, e Ele te fez livre. O pecador, ele precisa reconhecer a sua condenação. E o que seria um pecador? O pecador é aquela pessoa que erra o alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Se você não está com Cristo Jesus, você está errando o alvo. Você está na posição de pecador. E a condenação para os pecadores é a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. No momento em que o carcereiro entra ali dentro daquele cárcere, ele prostra diante de Paulo e Silas. Essa é uma outra posição também que você precisa ter na tua vida. Para você adquirir a salvação, você tem que se prostrar diante de Deus. O fato de prostrar quer dizer que você está arrependido de tudo que você tem feito de errado. O fato de prostrar-se representa ali a dor que você tem por dentro de você. O fato de prostrar-se representa ali a culpa a qual você carrega, a culpa de ter levado Jesus à cruz, a culpa de Jesus ter sofrido por você, a culpa de Jesus ter ido até aquela cruz e pagado o preço de sangue para que você fosse livre. Você precisa reconhecer isso, amados. O fato de prostrar-se representa a humilhação. Para você alcançar a salvação, você precisa se humilhar diante de Deus, reconhecer o seu estado de pecador, de falho. Uma outra coisa muito importante também, para você ser salvo, você precisa querer. Eu fico muito preocupado quando a gente faz um apelo
A pessoa levanta a mão, vem aqui à frente, aceita Jesus como Salvador da vida dela. Depois a gente vê aquela pessoa não dando a mínima para aquilo que ela fez aqui na igreja. Sai daqui e volta para as mesmas práticas mundanas. Para você ser salvo, igreja, você precisa querer. O carcereiro ele quis. Quando ele prostrou diante de Paulo e Silas e ele viu que todos estavam ali, ele fez ali a pergunta mais importante de toda a vida: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Talvez você tenha falado com Deus e feito essa pergunta: Meu Deus, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta está aqui para você. Deus está respondendo para você nessa noite. Você precisa querer. O carcereiro ele quis. A salvação ela é de graça. Ela é de graça para todos, mas a pessoa tem que querer. E a salvação ela é pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Você tem que crer em Jesus Cristo. Para mim concluir essa mensagem, a salvação ela vem pela palavra de Deus. O carcereiro ele ouviu as palavras ali que Paulo estava pregando, e aquelas palavras que Paulo falou lá de dentro do cárcere para aquele homem impediu ele de tirar a sua própria vida. Isso nos mostra, amados, que a palavra de Deus impede você de fazer besteira. A palavra de Deus impede você de dar fim na sua vida. A palavra de Deus impede você de destruir você mesmo. A palavra de Deus te dá vida, ela te traz a felicidade. A palavra de Deus ela te renova. A palavra de Deus, ela transforma a vida do ser humano, assim como transformou a minha vida, assim como fez de mim uma nova criatura. A palavra de Deus, ela tem poder para fazer isso na sua vida. Veja o carcereiro, depois que Paulo e Silas pregou a eles, aí no verso de número 32, eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Depois que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus para aqueles homens, para aquela família, a vida do carcereiro foi transformada, amados, porque antes ele chicoteava Paulo e Silas, e agora nós vemos aqui o carcereiro cuidando das feridas daqueles homens. Aí no versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Olha a transformação que a palavra de Deus fez naquele homem. Antes ele chicoteava, depois ele cuidou dos ferimentos. A palavra de Deus ela tem este poder de transformar a sua vida. O cristão salvo em Cristo Jesus, ele tem a vida dele transformada. Nós vemos aqui agora um carcereiro salvo, nós vemos aqui agora um homem salvo em Cristo Jesus, um homem transformado. Ele deixa de ser aquele carrasco e passa a ser agora o bom samaritano. Ele começa a cuidar das feridas daqueles dois presos. Aquele homem ele foi hospitaleiro. Ele tirou Paulo e Silas do cárcere e levou para dentro da sua casa. A pessoa salva em Cristo Jesus, amados, ela é hospitaleira. Se chega alguém à porta da casa dela batendo, pedindo ajuda, ela tem um prazer em ajudar. Se chega alguém, passa na porta da casa dela pedindo ali alguma esmola, pedindo algo, ela tem prazer em ajudar aquela vida.
porque ela é salva em Cristo Jesus. O carcereiro, ele foi batizado. Não que o batismo salva, porque batismo não salva ninguém. E o batismo também não transforma a vida de ninguém. Não importa a quantidade de água. O verdadeiro batismo é o teu compromisso com Cristo Jesus. Se você não tiver compromisso em Cristo Jesus, pode te despejar uma caixa d'água em cima de você, pode mergulhar você dentro da piscina mais funda que for, e a tua vida não vai ser transformada. O que transforma, o que salva é a palavra. A palavra de Deus salva você. O batismo, ele é o que? Ele é um selo. Ele é algo a qual a pessoa sela o compromisso com Cristo. É igual uma aliança. O interessante é que falar em aliança, amados, o símbolo, o selo do casamento é o que? Aliança. Quando você vê alguém com a aliança no dedo da mão esquerda, você sabe que aquela pessoa, ela é casada, porque a aliança é o símbolo do casamento. Só que hoje, infelizmente, tem muita gente que já não consegue mais honrar isso. Tem muita gente que já não consegue mais honrar o casamento, honrar a aliança que usa. Assim também como tem muitos crentes batizados que não conseguem mais honrar o compromisso que fizeram com Cristo. Muitos crentes batizados que já não conseguem mais honrar o noivo, a qual é Jesus Cristo, e preferem curtir a vida, viver dissolutamente. Assim como existem muitas pessoas casadas, tanto homem como mulher, que não conseguem mais honrar o matrimônio, não conseguem mais honrar a aliança que usa, muitos crentes não conseguem mais honrar também o compromisso que fizeram com Jesus Cristo. E o interessante é que a aliança, ela representa também o noivado. Hoje tem muitos casais de namorado, muitos noivos, casais que vivem aí já faz 10, 12, 15 anos, que são noivos, estão namorando e nunca pensaram no casamento, nunca pensaram em casar. E aí muitas pessoas até ainda chegam a dizer assim: tadinha daquela moça, né? O rapaz está enganando ela. Tadinha daquela moça, o rapaz está iludindo ela. Ou então ao contrário, né? Coitado daquele rapaz, olha, a moça está iludindo ele. Amados, tem muitos crentes fazendo a mesma coisa com Jesus. Tem muitos crentes que faz 5, 6, 10 anos que estão dentro de uma igreja e nunca pensaram em se batizar, nunca pensaram em selar um compromisso com Cristo, nunca pensaram em casar-se com o Senhor Jesus, porque preferem viver dissolutamente, preferem viver erradamente, preferem viver no engano, na mentira, e com isso vão enganando Jesus. Pensam, né? Estão enganando Jesus. Amados, eu não sei se alguém aqui foi traído pelo esposo, pela esposa, mas imagino que a dor deve ser muito grande, a decepção deve ser muito grande. Imagino assim que a frustração no coração daquela pessoa, a dor no coração daquela pessoa ali, deve ser muito grande.
Agora eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse também, quando você vive uma vida espiritual dissoluta, andando errantemente por aí, traindo o Senhor Jesus. Imagine a dor que ele sente, irmãos. A expectativa de Jesus era um arrebatamento vir buscar você. A expectativa de Jesus era um arrebatamento, você subir em glória. Mas aqueles que vivem os desejos da carne, os prazeres da carne, aqueles que vivem no pecado, esses ficarão porque estão traindo Jesus. O carcereiro, ele foi um servo, porque ele colocou Paulo e Silas na mesa da sua casa e começou a servi-los. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele tem prazer em servir a Deus. E sabe o que aconteceu ali dentro daquela casa? É o verso de número 34. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Uma alegria muito grande envolveu aquela casa. Uma alegria muito grande tomou conta do coração daquelas pessoas. E essa alegria grande Jesus está oferecendo para você também. É essa alegria imensa que Jesus oferece para você nessa noite. O que você deve fazer para acessar? Deus te deu a dica. Desperte. Não fique dormindo só. Reconheça a sua situação. Reconheça a sua condenação. Prostre-se diante de Jesus. Deseje de todo o teu coração a salvação da sua vida. E faça uso da palavra de Deus, porque ela tem o poder para transformar você. Escola da fé, Deus abençoe. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem.